Então vamos conversar sobre drogas, e o problema de conversar sobre drogas é que eu não vou falar sobre drogas. Eu vou falar sobre por que as pessoas estão usando drogas. Porque esse é o problema de verdade. O que eu quero defender nesse vídeo é que o uso de drogas é um sintoma de um problema muito maior que a gente precisa resolver. O problema das pessoas, da sociedade, da família, que a gente precisa resolver, que a gente precisa abordar. As drogas são só um sintoma. O uso, o abuso de drogas, de álcool, de etc. é um sintoma de uma coisa maior. Não adianta você só cortar o sintoma porque o problema continua aparecendo. Ele vai aparecer de outro jeito. E ele continua lá. Você pode ter isso como uma medida paliativa. Mas proibição, encarceramento, criminalização só causa muito mais problemas. A gente já viu isso. Você criminaliza uma boa parte da população, você joga um monte de custos para o Estado e não resolve. A gente já viu, não funcionou. Agora, o que tira as pessoas da droga? O que tira as pessoas do alcoolismo? Alcoólicos Anônimos. São esses programas de apoio. Geralmente em volta baseados dos 12 passos, mas esses programas de apoio, de reabilitação, são eles que conseguem pegar uma pessoa viciada e reabilitar ela e colocá-la de volta na vida normal e recompor as relações. O argumento que eu quero pôr nesse vídeo é através do método, para você ver o que eu quero dizer. O que é o processo de reabilitação? Eu estudei psicologia, eu fiz 4 anos da faculdade antes de eu largar ela. Como que é o processo de reabilitação? Ele não é só sobre drogas. O primeiro passo, ficar sóbrio, é o primeiro passo. Depois o que eles fazem é, eles pegam a tua caixinha que tem toda a tua vida, viram ela na mesa, e a gente vai conversar sobre cada coisa que caiu. Todas elas. E a gente vai reconstruir as suas relações. A gente vai entender por que você entrou nisso. A gente vai entender tudo que deu errado na sua vida. A gente vai criar uma rede de apoio de outras pessoas que estão superando esse vício. Uma rede de apoio para você poder conversar. Para você ter alguma convivência com outros indivíduos. Falar e ser ouvido. Ouvir, trocar experiências. Parte dos passos também é reatar relações. Entender responsabilidade. Esse é o 12º passo. Responsabilidade. Trata de responsabilidade. Enfim, de você ajudar os outros. Não é só sobre drogas. É sobre remontar uma pessoa. O problema de drogas, o problema de alcoolismo, assim como vários outros problemas que nós temos hoje, vem do problema que nós temos hoje uma formação de indivíduos ruim. Você pode falar, não, mas a droga destrói uma família. Sim, mas muitas vezes você vai ver que a família estava destruída antes da droga. Eu já vi vários casos assim. Antes de qualquer um ali entrar em alguma coisa, a família já estava quebrada e não conseguia colocar todo mundo na sala sem chamar a polícia. A droga foi o que saiu, foi a porta de saída, foi o jeito. Às vezes você vai ver, o cara é alcoólatra, a família dele é toda ferrada. Não, mas... o casamento dele deu errado, brigou com os filhos e tal. Não, mas foi antes ou depois? A gente tem um problema de indivíduos. De famílias violentas, de famílias disfuncionais, de famílias que não conseguem educar suas crianças para ter responsabilidade, para arcar com consequências, para lidar com consequências negativas, para lidar com sofrimento. A gente tem famílias que estão criando crianças que não sabem interagir socialmente, que não sabem aceitar que estão erradas, que não sabem conversar com os outros, elas querem estar sempre certas. É um problema, isso que eu quero dizer, é um problema de criação de crianças, de pessoas, de como nós relacionamos uns com os outros. E quando essa educação falha, você vai ter um espectro de problemas muito grandes. Depressão, problemas, transtornos de confiança, pode ir às vezes para transtornos de peso. Você pode ter um monte de coisas aí que pode terminar com a ponta mais radical lá, mais extrema, de abuso de substâncias. São comportamentos para lidar com coisas. São coisas que a criança não foi educada a lidar. E eu sou de análise do comportamento e você acaba sendo um radar ambulante. Todos os viciados que eu conheci
eu consegui reduzir para algum problema antes dos 10 anos de idade. Ah, alguma coisa aqui estava errado, e daí ele não soube lidar com isso, daí quando deu errado no casamento, daí... Não é coincidência que abusos de substância muito frequentemente vêm de famílias violentas ou negligentes. De famílias que ou espancam as suas crianças ou abusam verbalmente, ou negligenciam elas. Não é coincidência. Drogas são um problema. Sim. Elas fazem muito mal para você. Sim. Elas não são a causa deste problema. Eu sei que é um pouco chato falar disso. Eu não estou falando assim, não usem drogas, tal. Não é essa a questão. A questão é um problema moral. É um problema de filosofia. É um problema de educação infantil. É um problema de pessoas que não estão sendo preparadas para interagir, para viver nesse mundo. Essa é a tarefa básica da educação que os pais dão para a criança. Como interagir com os outros, como interagir com o mundo, como interagir com você mesmo. Quando isso der errado, coisas começam a dar errado. Você pode ter uma série de problemas que vão se manifestar lá para frente. Drogas é uma delas. A gente precisa melhorar isso. Nós somos um país violento. Abuso doméstico, violência entre casais, violência física, violência verbal. Isso existe. Violência com crianças. Isso existe, acontece muito. E eu não estou falando que tem que ter uma lei da palmada, não me confunda com estatista. Eu estou falando que se você é um pai, você tem esse dever de equipar a sua criança. Se ela lá na frente falha, você tem que olhar para trás. Claro, existem coisas que acontecem no meio do caminho. Sim. Agora, é uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade da família e é uma responsabilidade também das outras pessoas fora da família de ensinar uns aos outros esse tipo de coisa. Você vê muito, por exemplo, gente que abusa depressivos, seja álcool ou heroína ou enfim, que é o que é? O cara tá tentando fugir de alguma coisa. Por quê? Porque ele não sabe lidar com os problemas na cabeça dele. Ah, a esposa dele largou ele, ou o namorado largou ele, ou alguém morreu e não sabe lidar. Não tem uma rede de apoio. Não tem uma família. Não sabe conversar. Por quê? Porque os pais espancavam a criança quando era pequena, se encheu o saco, apanhava, aprendeu a não falar, aprendeu a não ouvir, aprendeu a não interagir. Agora ela tem alguma coisa que ela precisa compartilhar, não consegue. Dói. Como é que se lida com a dor? Amortece. Não estou falando que perdoa. É errado, você não deveria usar isso. Você não deveria. Eu vejo como uma falha de caráter. Agora, criminalizar? Eu sei que parece uma contradição isso, mas não é. Eu vejo como uma falha de caráter, eu vejo como um problema, eu vejo como uma falta de equipamento, você abusar de substâncias. Mas, se é o que você tem que fazer, a descrição é sua. Agora a culpa vem de cima também. Você vem outras influências que ajudam a equipar a pessoa. Isso acontece muito. Outra coisa, estimulantes. Todas as pessoas que eu conheci que usavam drogas estimulantes falavam, cara, como é que você se diverte sem? Ah, eu sou triste, eu preciso sentir alegria, então eu preciso sentir exaltação, uma energia, então eu uso cocaína. Tem gente que faz isso. O problema é drogas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se a gente quer resolver este problema, assim como resolver vários outros, nós como indivíduos, como pais, como mães, mas como pais, você entendeu? Pais, eu tenho medo de ser machista, mas enfim, sabe? Eu tenho isso, eu tenho fobia de ser machista, eu tenho fobia de ser homofóbico, é muito estranho isso. Mas enfim, voltando. Nós como pessoas precisamos melhorar. No que a gente educa, no que a gente passa para os outros, nos nossos valores, em o que a gente sabe fazer no nosso autoconhecimento e nas lições que a gente passa para os outros. Isso resolve um problema de drogas. Isso resolve o problema de abuso de substâncias. Elas são viciantes? Elas têm componentes químicos? Sim. Várias outras coisas. Se você... Quem entende de neurologia e está vendo esse vídeo está falando, não, claro. Claro. Às vezes, interações sociais podem soltar mais neurotransmissores do que drogas. É verdade isso. Pergunta para algum neurologista. Elas têm componentes viciantes? Sim, muitas coisas têm. E muitas coisas saudáveis que a gente faz também liberam neurotransmissores pra gente. A questão não é neurológica. Eles têm um componente sim, mas
o que eles estão suplantando? Por que a pessoa precisa usar alguma coisa que dispara energia nela? Pô, porque não tem. Por que não tem? Por que a pessoa tem que usar alguma coisa atordoante para ela dormir, para ela esquecer, para ela sair desse mundo? O que ela está tentando fugir? Por que ela não consegue lidar com isso? Quem que tinha que ter ensinado essa pessoa a lidar com isso? Cadê as pessoas para... É muito fácil você falar, não, droga desestrutura a família. Pô, mas a família já era uma bosta antes. Quanta família que eu vi que, não, porque o piá usa cocaína e tal. Mas olha também a desgraça que é a família de vocês. Era a desgraça, 10 anos da criança nascer, vocês já era uma desgraça. Agora quer pôr a culpa nele? Os dois estão errados, não estou dizendo que não está certo. Os dois estão errados. Agora vamos admitir o outro lado. Nós temos que melhorar como pessoas. Nós temos que melhorar na nossa filosofia. Nós temos que melhorar nos nossos valores. Nós temos que melhorar na nossa habilidade de educar os outros. Nós, como seres humanos, precisamos ir para frente no nosso conhecimento. Resolve isso, resolve drogas e mais uma porrada de coisa. Agora, ficar falando do sintoma, desculpa, só vai botar a gente na cadeia, gerar uma conta, destruir mais vidas e não vai levar a gente para lugar nenhum. Vamos ser sinceros. Por esse vídeo, não use drogas. Vá procurar ajuda, vá procurar um grupo de reabilitação. Eles vão te ajudar, ok? E vamos deixar uma coisa clara, porque esse vídeo aqui é muito bom pra galera entender errado. Eu não acho que você deveria ser conivente com pessoas que usam drogas. Muito pelo contrário. As pessoas precisam de ajuda. Continuar permitindo esse comportamento, continuar enabling, continuar ajudando, continuar apoiando este comportamento, não faz bem pra pessoa, não faz bem pra você. E não vai levá-la a lugar nenhum. Ela precisa de ajuda, essa pessoa precisa, como eu falei ao longo desse vídeo, ser reconstruída. Ela precisa de ajuda, ela precisa de reabilitação. Não é à toa que o nome é reabilitação. O que você sabe tá errado. Você precisa ser retreinado. Agora vai. Essa pessoa precisa disso. Inclusive, o problema de muitas pessoas que usam drogas é que elas têm um círculo delas em volta que fica permitindo, que fica deixando, que é um monte de gente, às vezes, que não sabe nem ser assertiva, que não sabe, como eu falei, pais negligentes, pessoas negligentes ao redor, que ficam meio, tá bom, vai, eu não sei, eu não coloco a minha opinião, eu não faço valer o que eu acho que tá errado, mas eu deixo. Tá vendo? Não é um problema de drogas. O problema não é a droga, é as pessoas ao redor. É quem forma o indivíduo, são as ideias, são os valores dessas pessoas. Isso precisa mudar. Não só do usuário, mas das pessoas ao redor também. Reabilitação muito frequentemente é um processo que também passa pela família, passa pelas pessoas próximas dela. Eu não sou a favor de drogas, como eu falei, eu acho que é uma falha de caráter, eu acho que eu não tenho pessoas que usam drogas no meu círculo, eu não gosto, já tirei, inclusive pessoas que, na verdade, era namorada de um amigo meu, e falou, cara, não, eu não vou participar disso. Agora, a pessoa está fazendo alguma coisa com ela mesma. Vamos falar de ética libertária. Crime é quando uma pessoa foi lesada por outra. Se eu ataco alguém, se eu destruo alguma coisa de alguém, se eu fraudo alguém. Eu fazer uma coisa comigo mesmo não é um crime. Pode ser burrice, pode ser uma péssima ideia, pode ser uma falha de caráter, pode ser um problema de conhecimento, como eu estou falando aqui, um problema de valores, um problema de como você interage com a vida. Agora, crime não é. Eu acho que isso é muito importantíssimo deixar isso claro. Inclusive, agora eu estou pensando, devia ter falado isso no começo do vídeo. A separação entre crime e burrice. Crime e falha de caráter. Por exemplo, tem comportamentos que as pessoas fazem que eu não gosto. Jeitos de falar com as pessoas, jeitos de tratar as outras pessoas, que eu acho, cara, isso aí você tá sendo um puta um desgraçado, você não devia fazer isso. Agora, não é crime. Tá claro isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser conivente com usuários, eu não estou dizendo que você tem que perdoar. O que eu estou dizendo é, o problema não é as drogas, o problema é a pessoa, o problema é quem forma essa pessoa, o problema é quem está ao redor dessa pessoa. O problema são as nossas ideias. Por isso que esse canal existe, meu Deus. Para passar ideias para as pessoas. Para passar, olha, você tem que ser assertivo, você tem que tomar controle da sua vida. Você arca com as consequências das suas decisões. Você precisa conversar com as outras pessoas, você precisa alcançar coisas de maneiras não violentas. Você precisa se valorizar, você precisa buscar os seus objetivos. Você precisa gostar da realidade. Eu nunca usei drogas. A piada que eu faço é que a droga mais pesada que eu usei na minha vida foi Fantaúva. Eu bebo cerveja, sei lá, 2 vezes por mês
porque eu acho legal cerveja artesanal. Ainda leva puta tempo pra terminar uma garrafinha. Nossa. Agora, por que eu faço isso? Porque eu gosto da realidade. Eu não gosto de ficar tonto. Eu nunca fiquei bêbado. Toma 2 cervejas também. Que saco. Irrita. Eu não gosto. Eu gosto da realidade. Eu gosto das coisas assim. Eu não tô fugindo de nada. As pessoas precisam aprender isso. Não é pra fugir das coisas. É pra enfrentar os problemas. Pra resolver as coisas. Só que tem muita gente que não é educada pra isso. Que é educada pra fugir, pra desviar, pra mentir, pra não enfrentar as coisas, pra se amolecer, pra aceitar. Esse tipo de ideia é a raiz de vários problemas e do abuso de drogas também. Vamos resolver o problema maior e o problema menor vai ser resolvido com uma consequência. Isso é a mensagem que eu quero pôr nesse vídeo. Espero que a galera não tenha entendido errado, porque eu sei que tem muita gente de plantão querendo entender errado. Mas eu acho que tá entregue. Tá tudo bem, né? Esse é o tipo de vídeo que eu gravo. Aí eu penso... Tá entendido, né? É. Tá entendido. Aí eu vejo ele na edição e penso... Não, tá, deu pra entender. E às vezes eu vejo uns comentários e eu penso... Mas enfim, espero que esteja entendido. Dúvidas nos comentários. Quem não entendeu, quem tem mais dúvidas, eu quero levar essa discussão pra frente. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.